Ora, olá, boa tarde. O meu nome é Carlos Rodrigues e venho aqui falar um bocadinho sobre ligar eletrónica ao Raspberry Pi. Ora, bom, praticamente todos vocês já devem saber o que é o Raspberry Pi. Provavelmente a maior parte de vocês já tem um, quando não tem mais do que um. Podem não saber que neste momento existem dois modelos. Existe o modelo B, que é o modelo mais comum, de longe. É de longe o mais comum. Mas também existe um modelo A, cuja única diferença, aliás, as únicas diferenças é não tem uma porta Ethernet, só tem uma porta USB e tem metade da memória. Em compensação, é bastante mais barato, custa menos 10 € do que o outro e gasta bastante menos energia, o que faz toda a diferença quando se tentar usá-lo com baterias. De resto é tudo a mesma coisa. Ora, a placa em si é baseada num System on Chip da Broadcom, que tem um ARM V6 e uma GPU dual core. Tem 512 MB de RAM, metade no modelo A, tem saídas de áudio e de vídeo, tem USB e tem os conectores de expansão. Tem um conector GPIO, que é este aqui, que é o que nos vai interessar aqui mais para a frente, mas também tem um conector CSI para ligar uma câmara de alta definição e um conector DSI para ligar displays LCD. Basicamente, esses dois conectores são buses mais rápidos para estas duas funções. LCDs eles ainda não lançaram, não sei se isso vai acontecer ou não, alguns no futuro. Electricamente, o sistema funciona a 3.3 volts e isto é uma coisa muito importante porque praticamente toda a eletrónica assim ao nível do hobby que se pode ligar aqui é quase tudo a 5 volts, portanto é preciso ter sempre alguma atenção que isto é 3.3 volts. Gasta em média meio ampere, depende daquilo que vocês ligam, se tiver mais USBs ligados ou menos USBs ligados. O Model A gasta quase metade disto, porque o maior consumidor de energia da placa é o chip Ethernet, mesmo quando não está ligado, consome bastante. Em princípio, uma placa destas nunca gasta mais do que 700 mAh, ela sozinha. Ou seja, mais esteja em carga, dificilmente gasta mais do que isso. O que é importante, porque o consumo total da placa, isto incluindo a eletrónica que nós possamos ligar, não pode gastar mais do que 1 ampere. Se gastar mais do que 1 ampere, há aqui um polifusível a algures aqui junto à fonte de alimentação que corta a corrente. Okay. Então, dica útil para isto. Vocês quando forem a ligar coisas, têm na placa dois test points, o TP1 e o TP2. Se ligarem lá um voltímetro, isto é suposto dar mais ou menos 5% à roda dos 5 volts. Se der mais do que 5% abaixo de 5 volts, é que estão a puxar muita corrente da placa e depois é quando começam a acontecer aquelas coisas estranhas, tipo resets, ela desligar-se, coisas estranhas. Agora o conector GPIO, agora vou voltar atrás, que é este aqui, pino 1, começa aqui, pino 26, são 26 pinos. O que é que isto cá tem? Ora, tem pinos de alimentação de 5 volts, que conseguem debitar aquilo que sobra depois do consumo da própria placa, até 1 ampere. Tem pinos de alimentação de 3.3 volts, aqui e aqui, que só conseguem debitar na soma dos dois 50 mA, que é quase nada, mas é suficiente para muita coisa. Aliás, esta limitação é porque o regulador que alimenta toda a placa já tem que debitar para a placa em si e se vocês tentarem puxar mais do que aqueles 50 mA, ele aquece demasiado. Depois tem pinos de ground, uma série de pinos de ground aqui espalhados. Tem pinos de I/O digital. Tem pinos para o bus I2C. E tem pinos para o bus SPI. E uma porta série. Lá está, de 3.3 volts. Se ligarem cá um adaptador daqueles do Arduino, 5 volts e sem pôr alguma coisa pelo meio, fritam isto. Os pinos de I/O digital. Ora, na realidade, o Raspberry Pi não é um microcontrolador. Aquele chip nunca foi pensado para ser um microcontrolador. Portanto, os pinos têm muito pouca proteção, são extremamente sensíveis. Ao contrário dos pinos do Arduino, que têm alguma robustez e não é muito... Pode acontecer conseguirem queimá-los, mas não é assim tão fácil quanto isso se tiverem alguns cuidados básicos. Neste caso, não é bem assim. Uma das limitações é que, por exemplo, ao contrário do Arduino, que aguenta com 40 mA, este só aguenta 16, cada pino. E não convém muito puxar mais do que 3 de cada um deles, porque a soma, se calhar é melhor fazer no fim.
Não convém puxar muito mais do que 3 mA de cada um, porque a soma de todos eles implica questões térmicas no próprio chip. Se estiverem a puxar muitos deles mais do que 3 mA, o chip tenderá a aquecer mais, e isso não é muito boa ideia. Ora, então, o que é que significa aquilo ali não ter proteção? Olha, acho que é que nós podemos fazer para contrariar isso, para poder usar isto como se fosse um microcontrolador. Interessa-nos pôr ali qualquer coisa que proteja os pinos das nossas asneiras comuns. Vamos estar a ligar lá coisinhas, uns LEDs e umas coisas e não sei o que, há ali um acidentezinho, lá vai o Raspberry Pi, não convém muito. O que nós vamos usar é um circuitozinho muito simples, só com 2 componentes, um diodo e uma resistência, que é o que está ali dentro do quadrado. E já agora, para quem possa não estar tão dentro disto, o circuito que está aqui é um circuito normal para ler um input, para ler um switch. E se vocês por um momento esquecerem o que está aqui dentro do quadrado, o que tem aqui um pino do Raspberry Pi configurado como input e tem esta resistência ligada ao ground, ou seja, que liga o input ao ground, ao qual chama-se um pull down. Chama-se um pull down porquê? Porque está a puxar o pino para baixo, para o zero. Ou seja, com esta resistência o pino garante-se que ele está a ver zero. Sempre. Porque um pino de input, se não estiver ligado a nada, vai estar a flutuar, funciona como uma espécie de uma antena. Portanto, vai ver coisas aleatórias ao longo do tempo. Portanto, isto garante que ele está sempre a ver zero. Quando vocês carregam no switch, fazem aqui um circuito que tem muito menos resistência, e então isto puxa o pino e o pino vê um raio. Portanto, menos resistência, vê um raio. Se estiver aberto, tem aqui alguma resistência, mas ele não está ligado a mais nada, portanto vê um low. Agora, o que é que está aqui dentro? Se vocês se enganarem e ligarem, por exemplo, isto a 5 volts, adeus ao pino. Com este Zener aqui, isto é um diodo de Zener que... A diferença entre um diodo de Zener e um diodo normal conduz só num sentido. Um diodo de Zener é a mesma coisa, mas no sentido contrário está calibrado para conduzir a partir de uma determinada voltagem. Neste caso é um diodo de 3.3 volts, significa que se houver uma voltagem maior do que 3.3 volts, assim neste sentido, ele conduz. Portanto, se vocês aplicarem aqui 5 volts, quando carregam no botão, isto mostra aqui 5 volts, mas o Zener abre, deixa passar corrente e que isso, no máximo vê-se 3.3 volts. Portanto, isto protege o pino de ver mais do que 3.3 volts. Esta resistência serve para limitar a corrente que circula aqui neste troço, nessa situação. Sem a resistência, isto era um curto-circuito. E tem um efeito secundário, a resistência também, é que se vocês, por acidente, fizerem deste pino um output, no momento em que carregassem no switch, isto era um curto-circuito. Aliás, era um curto-circuito assim. Quando com isto em low, fazia um curto-circuito com a corrente entrar dentro do pino. A resistência também protege nessa situação. Limita isto a 10 mA. 3.3 volts, 330 ohms. Fazer as contas, dizia outro. E dá 10 mA. Ok. Então, mas usar isto para alguma coisa. Começar a ver código. Agora, como a minha preferência vai para o Python, vocês vão aqui ver uma data de coisas, todas elas em Python. Aqui tem o circuito que já vimos, um input para o switch. Aqui tem um output básico, tem um pino do Raspberry Pi configurado para um output ligado a uma resistência, com um LED aqui. A resistência serve para limitar a corrente que atravessa o LED, porque o LED não tem resistência nenhuma. Isto limita a corrente. Portanto, o que é que isto vai fazer? Vocês carregam no switch, o LED acende. Carregam no switch outra vez, o LED apaga. Simples. Então, o que é que se passa aqui? Bem, primeiro, o que se usa aqui é a biblioteca RPi GPIO, que faz parte que está nos repositórios do Raspbian. Portanto, não é nada que vocês tenham que andar instalado fora. Definem um pino, como o pino 23, vai ser o vosso pino do botão, onde tem o botão ligado, é um input, e o pino 24 é onde vai estar o LED. Esta chamada aqui ao GPIO set mode, há o conector GPIO tem duas formas de descrever os pinos. Tem o GPIO BCM e o GPIO board. O board é vocês dizer que querem nomear os pinos pela forma como eles estão no conector, do pino 1 ao pino 26. Dizer que é BCM é dizer que vão usar os pinos com a nomenclatura que a Broadcom usa para eles, que é o mais comum. Portanto, isto define que nós vamos usar a nomenclatura da Broadcom, depois definimos que o pino do botão é um input, o pino do LED é um output, que arranca a low.
Porque se vocês não disserem isto e arrancarem o programa, ele tanto pode arrancar a high como a low. O LED tanto pode estar aceso como apagado. Depois, registam um callback, uma função callback, para sempre que o botão, neste caso é quando o botão é solto e não quando é carregado. Podia ser quando vocês carregam ou pode ser quando vocês libertam. Ou seja, vocês carregam no botão, não acontece nada, libertam, largam o botão e o callback é invocado. Este bounce time de 200 milissegundos é quando vocês carregam num botão, os contactos raspam momentaneamente e isto faz com que ele ignore qualquer coisa durante 200 milissegundos. Senão o vosso callback podia ser chamado tipo milhares de vezes só para vocês carregarem uma vez no botão e carregaram com o dedo assim de lado em vez de carregarem exatamente por cima. Então se tiverem a usar um switch daqueles que deslizam, isso é sempre. Dentro do callback, que é chamado cada vez que vocês carregam no botão, simplesmente colocam o LED ao contrário do que ele já estava. Leem o que é que ele já está. Se ele tiver a high, passa a estar a low. Se tiver a low, passa a estar a high. Pronto, alterna. O resto do código, que parte está a cinzento, ou que estava a cinzento, é porque ao contrário do que acontece com o Arduino, em que quando vocês fazem reset ao chip, ou à placa, aquilo volta tudo ao estado inicial. O estado inicial é os pinos todos como input, que é o estado mais seguro. No Raspberry Pi isso não acontece. Quando vocês matam o vosso programa, os pinos ficam no estado em que estiverem. E depois quando vocês arrancarem outro programa a seguir, se calhar já andaram lá a ligar umas coisas diferentes, os pinos estão num estado qualquer, aquele estado em que vocês deixaram. Portanto, é importante fazer a limpeza no fim. E isto basicamente garante que há limpeza numa série de situações. Se houver alguma exceção, fazem um clean-up, colocam os pinos outra vez no estado inicial. O seguinte é o Ctrl+C. O seek term é matar o programa com o kill. E tudo isto simplesmente faz um clean-up e sai do programa. Agora, isto é muito bonito, andar a ligar LEDs ao Raspberry Pi, mas não é assim muito útil. É tipo aquela coisa que a gente faz nos primeiros 5 minutos. Acendeu o LED e apagou o LED, giro, está a fazer qualquer coisa. Mas para fazer coisas um bocadinho mais para a frente, não é muito útil por causa das limitações de corrente que o Raspberry Pi tem. Não vão poder lá ligar nada de muito espetacular. E mesmo assim este LED já é tipo borderline. Isto com 330 está a gastar 10 mA. Nós falámos de não devia de gastar mais do que 3. Já estamos a puxar um bocadinho por ele. A solução para isso normalmente é sempre a mesma, é um transistor. E o que é que o transistor faz aqui? Eu não vou detalhar muito, isto é uma coisa que já vinha da apresentação do último CodeBits que eu fiz sobre o Arduino. Mas, fundamentalmente, o vosso pino vai ter uma corrente muito baixa, vai haver uma corrente muito baixa, e o transistor vai aguentar com a carga toda do que quer que esteja ligado aqui. Vocês têm aqui, podiam ter aqui um LED, podiam ter 10, podiam ter seja o que for, e a corrente que vai circular aqui é o transistor que a aguenta, e o pino só vê a corrente que vai circular aqui, que é a corrente que liga ou desliga o transistor. Mas esta resistência serve para limitar essa corrente e para garantir que o transistor está completamente ligado e que não está naqueles intervalos de saturação na zona linear e afins. Que é a zona em que o transistor é um amplificador e não um switch. Portanto, isto garante que o switch está ou ligado ou desligado. Outra coisa que isto permite é que permite ligar aqui coisas que são acima dos 3.3 volts. Porque como isto passa pelo transistor e não pelo pino, se vocês puserem aqui 5 volts, o pino não vê os 5 volts. Este transistor é um transistor relativamente comum, que é qualquer loja de venda de componentes, ou tem um destes ou tem uma coisa parecida, equivalente. É um transistor genérico. Mas isto no Raspberry Pi é tão útil que estar a usar transistores discretos é engraçado para perceber como é que funciona, mas depois na prática é muito mais útil usar qualquer coisa que não nos obriga a andar sempre a ligar os transistores e resistências a uma série de pinos diferentes. E uma coisa, um chip que é muito comum disto, e vocês, se já brincaram com o Arduino e já brincaram com motores, se calhar até já ouviram, porque isto é muito usado para controlar motores step. Isto é cada par destes aqui, destes 7, cada um deles é aquele circuito que nós vimos antes, é uma resistência e um transistor. Vocês ligam um pino aqui a uma entrada deste lado e ligam o vosso circuito a uma entrada deste. Quando o pino fica high, isto tudo liga. Quando o pino está low, isto está desligado. Pronto. Este chip, o LM2003A,
aguenta até 50 volts deste lado. Portanto, vocês podem ter aqui o vosso Raspberry Pi de 3.3 volts a controlar qualquer coisa que funcione até 50 volts. Consegue lidar com até 300 mAh por cada output, 100 vezes mais do que aquilo que o pino consegue aguentar. Mas não mais do que 600 mAh no total deles todos. Porque 300 mais 300 mais 300 mais 300 igual a muito calor. E o problema, muitos destes problemas se resumem, muitas dessas limitações resumem só muito calor. Há muitas mais limitações térmicas às vezes do que propriamente elétricas. E aguenta com cargas indutivas, tipo motores e relés, que é o propósito deste pino aqui, que neste caso os relés até podiam não ter nada aqui. Isto liga a um circuito de proteção, porque qualquer coisa que tenha uma bobina lá dentro, tipo um motor ou um relé, quando se desliga, gera momentaneamente gera um pico de voltagem, e esse pico de voltagem tende a destruir o que estiver lá ligado. E o circuito de proteção é uma coisa relativamente simples, com um diodo, e é o que faz isto aqui. Então, há um circuito de proteção em cada uma destas portas. E sensores? Até agora, nada de sensores. E inputs analógicos no Raspberry Pi. Até agora ainda não falei nada disso. A resposta é muito simples. O Raspberry Pi não tem nenhuma forma de ler inputs analógicos, sozinho. Por isso, nós precisamos de ligar qualquer coisa lá para fazer esse trabalho por nós. E como é que ligamos isso? Bom, uma das hipóteses é ligar usando este Buzz SPI, de Serial Peripheral Interface. Isto é um buzz sério, como o nome diz, Serial. Permite ligar até ter ligados dois devices ao Raspberry Pi, ou seja, vocês têm aqui estes 5 pinos. Nestes 5 pinos têm, este pin é o Master Out Slave In, ou seja, é os dados que vão do Master Out para o Slave. É isto, vai aqui nesta direção. Tem o Master In Slave Out, que é os dados que vêm no sentido contrário, e tem o Clock, que é controlado pelo Master, que é o Clock, sincronização. Depois tem mais 2 pinos, que são o Channel Enable 0 e 1. Cada um destes pinos liga-se a um só Slave. Os pinos normalmente estão a High, e quando se coloca um deles a Low, o Slave que lá estiver ligado vê aquilo como vão falar comigo. Ou seja, o nome do pino é o que diz mesmo, é Channel Enable, ativa o canal, ou Chip Enable. Aliás, tem muitas outras nomenclaturas, Chip Select, Slave Select. Não faltam nomenclaturas nisto, que é a infelicidade. Uma característica curiosa disto é que as transferências de dados no Buzz SPI são sempre simétricas. Ou seja, quando vocês mandam um byte, vão receber um byte do slave. E quando querem receber um byte do slave, têm que mandar um byte para lá. Mesmo que vocês não queiram receber nada quando estão a enviar, ou quando não queiram enviar nada quando querem receber. Mas são obrigados a fazer isso, faz parte do funcionamento do próprio Buzz. Isto podem pensar que cada slave cá dentro é como se tivesse um shift register. Cada bit que entra no registro empurra o bit que está do outro lado para o fundo, que vem de volta para o master. Muitos não funcionam assim propriamente, mas é assim que depois implementam o protocolo. Portanto, ver um exemplo disto. Conversor analógico digital externo. Ou seja, ler inputs analógicos no Raspberry Pi. Tem aqui um exemplo de que é bastante popular, que é o MCP 3008, que tem 8 entradas analógicas. Cada entrada analógica tem 10 bits de resolução, que é o mesmo que tem com o Arduino, com as entradas analógicas do Arduino. Isto, quando usado a partir de um programa de Python, consegue ler até 4000 vezes cada input por segundo. Provavelmente, se vocês usarem uma biblioteca de C, tipo o WiringPy, consegue muito mais, porque as especificações, o datasheet diz que isto consegue ler até tipo centenas de milhares de vezes por segundo. Não sei se consegue ou não, na prática não sei. E consome muitíssimo pouco, consome microamperes. Que é bom porque os 3.3 volts do Raspberry Pi só dão 50 mAh. Então o que é que se passa aqui neste diagramazinho? Deste lado estão um sensor, que funciona como uma resistência, ou seja, temos aqui um exemplo, pode ser uma fotocela, pode ser um sensor de temperatura ou algo desse género. Aqui temos a resistência pull-down, que já vimos há bocadinho com o switch, que a ideia é a mesma, é tentar puxar isto para ver um valor o mais próximo de zero possível. No caso de uma fotocélula, quando vocês incidem luz nela, a resistência dela baixa. Portanto, quanto mais luz, menos resistência. Ou seja, quanto menos resistência há aqui, e esta nunca muda,
cada vez o pino vê um valor mais alto, que é um valor cada vez mais próximo dos 3.3 volts. Depois aqui deste lado são as ligações. O clock do master liga, do Raspberry Pi liga aqui ao pino do clock, o data out disto liga ao pino de master in do Raspberry Pi, o data in disto liga ao master out, e o chip select, o chip enable, liga ali àquele. Esta barrazinha indica que ele ativa a low. Quando está a high está desativado, quando tem a barra indica que quando está a low é que está ativo. Aliás, este chip é bastante popular porque até é relativamente barato. Isto custa 2 euros e qualquer coisa. Sim, em pequeninas quantidades. Programar isto. Ora, usamos a biblioteca SPI Dev. Inicializamos o bus na porta 0. O Raspberry Pi só tem a porta 0 da SPI. E dizemos que o canal é o 0, que é aqueles dois pinos, o CE0 ou o CE1. Vamos estar a usar o 0. Isto vai abrir um device lá na barra dev. E depois vamos andar aqui em loop a ler o valor que está a leitura analógica daquela porta, da porta 0, e imprimi-lo. Mas temos aqui estas duas linhas que parecem assim um bocado esquisitas, um bocado mágicas. O que é que isto faz? Isto é implementar o protocolo que este chip em particular fala. Esta função SPI transfer 2 aceita uma lista de bytes, manda para lá essa lista de bytes e em troca devolve uma lista, exatamente com o mesmo número de elementos, dos bytes que foram devolvidos pelo chip. E neste caso está a implementar este protocolo que está aqui nesta tabela. Nós mandamos para lá um byte só com um bit a 1, que indica ao MCP 3008 que lhe estamos a pedir para ele ler qualquer coisa, para ele ler uma porta, e ele em troca vai-nos dar um byte de lixo, que nós não queremos saber do que é. Depois mandamos outro byte, com este primeiro bit aqui a 1 que indica que nós queremos ler uma porta. Se tivesse a 0 indicava que nós queríamos ler uma diferença entre duas portas, mas vamos falar disso agora. Os 3 bits seguintes é o número da porta que nós queremos ler, neste caso nós queremos a 0, portanto iam aqui 3 bits a 0. Depois começamos a mandar bits a 0. Aos dois primeiros, ele retorna-nos um lixo qualquer, que podem pensar nisto como o tempo que ele demora a fazer a leitura. Não é exatamente assim, mas pode-se pensar assim. Depois, aos bits seguintes, ele vai começa a devolver o valor da porta. Começa por devolver os 2 bits mais significativos, depois nós mandamos mais um byte só com zeros e ele em troca devolve-nos os bits todos. E basicamente o que nós fazemos aqui é mesmo isto, mandamos este byte a 1, depois mandamos isto com a porta aqui enfiada aqui no meio, depois mandamos 1 a 0 no final e ele devolve-nos esta tralha daqui e nós basicamente extraímos de lá o valor e mostramos o valor. Gostei de uma chamada de atenção aqui no fundo só, porque o Raspberry Pi, o Raspbian, por default, faz blacklist do driver de SPI para não gastar recursos. É uma questão de chegar lá, ali àquele fecheizinho, raspiblacklist.com, fico mental. Mas o Buzz SPI não é a única forma que nós temos de ligar coisas deste género ao Raspberry Pi. Temos também o Buzz I2C. A diferença entre os dois é que no SPI vocês conseguem ligar dois slaves e pode-se dizer que é relativamente rápido, entre aspas. O Buzz I2C é mais lento, mas em contrapartida conseguem ligar até 127 devices. Depois se tentarem ligar, obviamente, tantos devices, depois é preciso ali uns componentes no meio, mas para meia dúzia de devices pelo menos não precisam de nada de especial. E estes devices podem ser tudo, desde sensores, acelerómetros, conversores digital-analógico, ou conversores analógico-digital, que também há para I2C. Podem ser real-time clocks, que é uma coisa que o Raspberry Pi não tem um clock interno. Aliás, não tem um relógio, e vocês podem ligar com um I2C. E só usa duas linhas de transmissão de dados. Tem um clock que é gerado pelo master, neste caso é o Raspberry Pi, e tem uma linha de dados que é bidirecional, para onde vão, tanto o master envia por lá coisas como os slaves devolvem de lá coisas. Já agora, ainda não referi isso, mas estas barras aqui no diagrama é porque entre a revisão 1 e a revisão 2 do Raspberry Pi eles mudaram alguns pinos. Por exemplo, este 21 passou a ser o 27 e aqui o I2C deixou de ser o canal 0, passou a ser o canal 1. Este bus também é conhecido por SM Bus ou Two-Wire Interface.
E vocês encontram em absolutamente todo o lado. Isto está tipo em todo o lado. O cabo VGA tem um bus I2C aqui dentro, é para onde a placa gráfica do portátil sabe o fabricante e a resolução e não sei o que do projetor. É como ele vê qual é que é a carga da bateria, é como vê qual é que é a temperatura do processador, é como vê qual é que é os timings da memória. Os módulos de memória têm lá uma EPROM e por I2C, ao arranque ele vê qual é que pede lá os dados. Portanto, o bus I2C está mesmo em todo lado. E o exemplo que nós vamos ver aqui, não é nenhum chip, quer dizer, mas não é nenhum chip especializado. Vamos ver como é que se liga isto para falar com o Arduino. E porquê usar isto para falar com o Arduino? Porque eu não usar a porta série, que é o mais comum. Uma razão simples é que, se vocês não usarem a porta série, têm a porta série livre para fazer debugging e para programar o chip. Ou seja, podem ter o Arduino ligado ao portátil e estarem a programar as coisas para lá e a fazer debugging ao que lá está e estar ligado por I2C ao Raspberry Pi e estar a correr outras coisas no Raspberry Pi. E se vocês já tentaram programar um Arduino a partir do Raspberry Pi, aquilo, apesar dos programas serem pequeninos, a compilação daquilo demora, o que com o passar do tempo começa a parecer uma eternidade. Cada vez que se compilar aquilo demora sempre um bocado e é um bocado chato. A ligação disto é simples. Os grounds têm que ser comuns, como em tudo. Os SDAs ligam o SDA, que no Arduino é o pino A4. O SL liga o SL, que é o pino A5. Mas falta aqui uma coisa aqui no meio. Porque o Arduino tipicamente é de 5 volts e o Raspberry Pi é de 3.3. Então precisamos aqui de qualquer coisa no meio para garantir que o Arduino não frita o Raspberry Pi. Portanto, temos aqui uma imagenzinha da coisa e nós vamos falar aqui desta coisa que está aqui no meio. Esta coisa que está aqui no meio é um level shifter. Então, temos dois tipos de level shifting. De passar de um nível de voltagem para outro nível de voltagem, ou de um nível lógico para outro nível lógico. Temos um level shifter unidirecional e um bidirecional. O unidirecional é útil, por exemplo, se vocês tiverem o Raspberry Pi ligado por I2C ao Arduino e o Arduino, depois, por sua vez, uma série de pinos ligados de volta ao Raspberry Pi com uma espécie de interrupts. Quando acontece alguma coisa, ele faz sinal pelaquela linha ali e o Raspberry Pi acorda e vai lá ler dados ou faz algo ou algo do género. Ou seja, é algo que é num único sentido. E isto é um divisor de voltagem. São duas resistências com uma proporção de 2 para 1. E se vocês fizerem aqui as continhas, quando colocam aqui 0 volts, isto dá zero, é tudo 0 e o Raspberry Pi vê um 0 também, vê um low. Quando põe aqui 5 volts, isto aqui no meio dá 3.3 volts. E o Raspberry Pi vê um high a 3.3 volts, enquanto o Arduino está a fazer um output de um high a 5 volts. No level shifter bidirecional, que é o que é necessário para as linhas de dados do I2C, porque tanto o Arduino pode estar a controlar a linha e a pôr lá sinais de 5 volts, como o Raspberry Pi pode estar a controlar a linha e a pôr lá sinais de 3.3 volts. O level shifter bidirecional, não vou entrar assim em muito detalhe, porque isto implicava estar a explicar aqui como é que este transistor, o MOSFET, funciona, mas, assim, muito resumidamente, quando qualquer um destes dois lados coloca aqui um low, o transistor está ligado. As proporções das voltagens aqui entre os terminais dele faz com que ele esteja ligado. Isso significa que fica um low dos dois lados. Isto é independentemente se for este a pôr um low ou aquele a pôr um low. No lado contrário, se uma destas partes puser um high, o lado contrário, o transistor fica desligado. Portanto, não há aqui ligação entre as duas partes. Portanto, este põe 5 volts e aqui ele, com o transistor desligado, não vê nada, entre aspas. Vê alguma coisa por causa desta resistência que vai puxar isto para 3.3. Ou seja, quando está aqui um high, transistor desligado, deste lado a linha está a flutuar e esta resistência garante que ela é puxada para cima, para o high, e ficam ambas a high. Ao contrário, quando é 3.3 é a mesma coisa. Esta resistência garante que este é puxado para 5 volts. Vocês para isto deviam usar este MOSFET, também é relativamente comum, 2N7000. Mas como isto também é muito comum, é mais fácil vocês comprarem alguns destes, alguns Logic Level Converters da SparkFun, ou de outros, porque há uma série deles, de outros fabricantes. E isto inclui, este em particular tem 2 unidirecionais e tem 2 bidirecionais. Bidirecionais são estes aqui das pontas e o unidirecional são estes aqui. Para o I2C vocês precisam de usar os 2 bidirecionais. Ou seja, o
o SDA e o SCL do I2C têm que ser ligados aos bidirecionais. E, ok, então, mais uma vez, programar a coisa. Aqui nós usamos a biblioteca SMBus. É a razão pela qual eu referi que aqui tinha nomes alternativos, porque não há uma biblioteca chamada I2C, pelo menos para o Python, que eu saiba. E o que acontece aqui é... Vocês dizem que querem ler o device 3, que tem o endereço 3 no bus. Inicializa o bus número 1, que na revisão 2 é o bus número 1 que está disponível no conector. E depois andam aqui em ciclo, leem um byte do endereço 3, incrementam-no e voltam a escrevê-lo para lá. E andam aqui à volta e o que vocês vão ver é sempre o byte sempre a incrementar, até chegar aos 255, depois faz overflow e fica a zero outra vez. Do lado do Arduino, usam a biblioteca chamada Wire, que faz parte do próprio... vem no pacote do IDE. Registram-no como um slave à escuta no endereço 3. Depois registram 2 event handlers para a transmissão de dados. Esses event handlers, quando vocês lerem um byte, o que acontece no bus é que o master, o Raspberry Pi, mete lá um bit a dizer, atenção, eu quero ler qualquer coisa do 3. E isto vai chamar esta função aqui e vocês cá dentro escrevem um byte. E ele lê o byte. Depois no write a mesma coisa. Ele diz que quer escrever, isto invoca aqui esta função de incoming e vocês leem o byte que ele vos está a enviar. Isto é a forma mais simples de usar o Buzz I2C, já permite pôr uma série de protocolos vossos em cima de, por exemplo, agora aqui só tem uma variável, mas se tivessem várias ou tivessem a ler várias coisas, imaginemos, podiam começar por mandar um byte a dizer, então, eu quero ler o 1, quer que seja 1, e depois a seguir, aliás, escrevem um byte a dizer, eu quero ler 1, metem lá 1, e depois leem de lá qualquer coisa, e se qualquer coisa é o 1, é o valor do 1, e podiam pôr um 2, é tipo como se fosse um comando, e depois a seguir vem uma resposta baseada nesse comando que vocês enviaram. Podem fazer isso assim, mandando bytes a bytes. Esta biblioteca também suporta, aliás, o Buzz suporta coisas mais avançadas, como transações, tipo mandar bytes e receber bytes todos do mesmo golpe, sem libertar o Buzz. Ou seja, agarram o Raspberry Pi quer falar com o master número 3, diz que quer falar com o master número 3 e depois agarra o Buzz e transmite, os dados passam todos sem que se tenha que largar o Buzz outra vez. Torna o Buzz mais eficiente. Não vou falar disso aqui porque eu dava aqui uma série de voltas e nós não temos assim tanto tempo como isso, para isso. No entanto, já estamos quase a chegar ao fim. Sim. Rollbacks como assim? Não, este aqui já são... fazer isso do lado de lá. Pelo menos a SMBus acho que não permite fazer isso. Não, porque atenção, não há a noção de chegou um byte. Estes buzzes, tanto o SPI como o I2C, têm a noção de master e slave exatamente por causa disso. Ou seja, é um master que controla o buzz. É um master que diz o que é que quer fazer. O slave está lá passivamente à espera que lhe peçam alguma coisa. Ou que lhe peçam para mandar um byte, ou que lhe peçam para ele ler um byte. O slave nunca inicia nada. É sempre o master. Portanto, o Arduino nunca consegue dizer ao Raspberry Pi faz qualquer coisa pelo Buzz I2C. O que pode ter pode ser outro pino do Raspberry Pi, do Arduino, ligado ao Raspberry Pi e isso funciona como um interrupt. Se queres dizer ao Raspberry Pi para fazer ok, vem-me cá buscar qualquer coisa, metes aquele pino no array e aquilo te chama ao callback, usando aquela outra biblioteca de há bocadinho, e a seguir vais lá ler o que... Ou seja, como tu controlas ambas as partes, também sabes o que é suposto. Se te chamaram por aquele pino, sabes o que é que queres fazer a seguir, ou o que é que tens de fazer a seguir. Isto torna-se um bocadito mais útil, bem, para além da questão dos acelerómetros e de outras coisas que funcionam sobre o I2C, mas no caso em particular do Arduino, torna-se mais útil quando vocês deixam de usar a placa inteira do Arduino. Porque a placa inteira do Arduino é fácil de ligar lá uma coisa séria, é fácil de ligar lá um USB. Para experimentar, pode fazer muita coisa. Mas se vocês, por exemplo, passarem a usar chips, o chip do Arduino sozinho, sem nenhum componente agarrado, já é um bocadito mais útil usar o I2C. Ainda mais útil se vocês usarem estes AT-Tinies, que nem sequer têm porta série. Nem sequer têm I2C. Na realidade, eles têm um componente lá dentro que se chama o USI, Universal Serial Interface,
que pode ser usado para ajudar a implementar esses buzzes. E o I2C é um dos aparentemente mais simples de implementar, apesar de que ele também implementa o série em software, mas lá está. Isto tem, agora contando, não sei quantos pins é que isto tem, mas tem uma data deles. Este tem muito menos pins e este então ainda menos pins tem. Vocês quanto menos pins usarem de ligação, melhor. E imaginemos, vocês compram uma coisa destas por 1,5€, isto custa-vos para aí 2,5€, isto custa para aí, sei lá, 3 ou 4€ e um Arduino inteiro custa 20€. Portanto, vocês podem comprar um saco disto pelo preço de um Arduino. E ligá-los todos ao mesmo bus I2C e estar cada coisinho destes a fazer a sua funçãozinha à parte, como se fossem, entre aspas, umas threads, e a avisar o Raspberry Pi quando acontecem coisas, e o Raspberry Pi vai lá ler coisas. Isto para programar precisa de um programador ISP, mas há um sketch que vem com o Arduino IDE, que é o Arduino ISP, que faz com que se possa usar um Arduino para isso, para programar. Depois tem aqui umas referências, desde a biblioteca que é necessária para usar I2C, ali naqueles ATTinies, usar os ATTinies do IDE do Arduino e usar um ATmega sem componente nenhum externo a partir do IDE do Arduino. Basicamente, estes dois são fecheiros de configuração. Depois tem aqui uma chamadazinha de atenção no fim, que basicamente o que indica é o Raspberry Pi não implementa o I2C exatamente da forma que devia. E existe lá uma funcionalidade que se chama o clock stretching, que é quando um slave é lento a mandar coisas, o master está a controlar o clock e está a dizer, olha, manda-me um bit, manda mais outro bit, manda mais outro bit, manda mais outro bit. Se o slave não conseguir acompanhar o ritmo do master, pode segurar o clock a low e o master devia, está a low, ele está-me a pedir para ter calma, eu vou ter um bocadinho mais de calma. O Raspberry Pi não suporta isso. E vocês, principalmente para estes ATTinies, como tem um bocadinho do I2C implementado por hardware e outro bocadinho implementado por software, provavelmente vão precisar de baixar a velocidade do buzz, que é passando um parâmetro ao módulo I2C. Este 10.000 é um décimo da velocidade normal. Isto normalmente é 100.000. É 100 kHz. Que dá mais ou menos 100 kbps por segundo. Não é bem, porque há para ali os bits de avisar que quer ler e que quer escrever. E pronto. E tem algumas questões? Olá, sou o Ivo Angélico e gostaria de Fala o saber... microfone para a frente, consigo ouvir. Está a ouvir agora? Sim, sim, sim. Pronto. Sou o Ivo Angélico e gostaria de saber, o Raspberry é um produto mais para hobbies. Se o quiséssemos transformar em algo mais comercial, que tipo de alterações é que teríamos de fazer? Por exemplo, uma que me parece óbvia é deixar de usar o SD card. Mas que mais alterações é que poderíamos fazer? Seria necessário? O SD card vocês têm que usar sempre para aquilo fazer boot de alguma coisa. Para usar o Raspberry Pi em coisas comerciais. Bem, como dizia o disclaimer ao início, eu não sou engenheiro eletrotécnico, eu nunca fiz nada comercial eletrónico. Mas, curiosamente, nesta última semana, o pessoal do Raspberry Pi lançou uma versão nova do Raspberry Pi, que ainda não está à venda, mas já foi lançada, que é o Compute Module. O Compute Module basicamente aquela parte do Raspberry Pi que faz a computação, processador, memória e um bocado de memória flash num módulo tipo de módulo de memória. E aí, vocês transformarem o Raspberry Pi num produto comercial baseado no Raspberry Pi, bastaria, entre aspas, né, porque tipo, 10% do que falta é 90% do trabalho, mas fazerem o vosso próprio PCB, com os vossos circuitos agarrados e lá, o que lá tivesse, e depois uma slotzita de módulo de memória onde encaixa esse módulo do Raspberry Pi. Se bem que podem usar um Raspberry Pi normal para isso, mas dá sempre umas voltas com uns cabos e umas coisas do género. E é assim. O primeiro... está a ouvir? Sim. Ok. O primeiro modelo do Raspberry Pi, sempre que se ligava um device... Sempre que se ligava um device exterior, ele reiniciava. Sim. Eu estou a pensar que isso poderá ser por causa daqueles 5% ou mais de 5 volts. Com alguns devices, sim. Vocês ligarem lá um disco externo, o disco externo lá arranca, nem todos, mas aquilo a arrancar, puxa logo ali um grande bocado de corrente, o Raspberry Pi não aguenta e reinicia. Há alguma maneira de contrariar isso?
para esse tipo de device é ligares aquilo com o hub alimentado. Mas esse problema, que tu estás a dizer dele se reiniciar, vem de duas, na realidade vem de outra coisa que já foi corrigida na versão 2, por isso é que na versão 2 já não acontece tanto. Vem de duas origens. Uma das origens era que o próprio driver do USB não era grande coisa. Tem vindo a ser melhorado, mas acontecia muitas vezes que vocês ligavam lá alguma coisa e que era o próprio USB que fazia estourar a placa. Isso já está muito melhor. A outra coisa era que as tomadas USB tinham cada uma delas um polifusível lá, que tinha um limite máximo de corrente. E isso, ou seja, eles andaram ali a alterar aquilo de modo a que o consumo da placa é visto como um total e não como que gasta em cada ponto, portanto não há ali aquelas questões, vocês estão a gastar mais aqui nesta porta e o controlador USB perde uma porta porque o polifusível viu que tem lá demasiada corrente e o próprio USB vai toda a vida e o Raspberry Pi reinicia-se. Mas, e depois também ainda não há duas sem três, há sempre a terceira que é terem um transformador que não é lá grande coisa. E às vezes aquilo diz lá, sim, dá 5 volts a 6 mA. Se vocês estão a puxar um bocadinho mais, ele já está a dar um bocadinho menos de voltagem. Transformadores chineses. Mais alguém? Se não há mais ninguém, obrigado.